Mas eu vou ousar afirmar, Paulo, que essa preocupação que você está levantando, ela está mais conectada a uma crise militar velada, que praticamente nenhum veículo tem falado muito sobre isso, mas já que você me provoca, eu sou obrigado a comentar. Existe sim uma crise militar no país, e ela é uma crise tratada com muita discrição, mas que nós não podemos evitar associar à questão venezuelana. E eu vou explicar que essa crise não é nesse sentido que você está levantando, como uma possibilidade de uma ação militar que passe pelo território brasileiro, ameaçando ali a parte de Essequibo. Não é isso. A verdade é que há um problema anterior, e que inclusive está acontecendo agora em tempo real. Nós estamos fazendo o nosso programa e nós temos lá no Supremo Tribunal Federal, acontecendo agora, sustentações orais de advogados em um inquérito que foi recebido e que agora é transformado em uma ação penal pelo Supremo Tribunal Federal, que remete a vários militares que estão sendo envolvidos e foram arrolados naquilo que seria uma tentativa de golpe de Estado. Veja, Paulo, que esse assunto que nós estamos tratando, de certa maneira, ele remete a uma insatisfação no seio das Forças Armadas, não com a questão financeira, ou talvez nem só com a questão orçamentária, porque essa PEC que foi apresentada pelo senador Portinho, do Rio de Janeiro, tem como relator, veja bem, olha a incongruência, o relator dessa PEC que eu falava de 2% do PIB para os projetos estratégicos de defesa, o relator é ninguém mais, ninguém menos do que o Randolph Rodrigues, do PT do Amapá. Então você sabe que por aí você já percebe a grande dificuldade que tem os chefes militares, a cúpula das Forças Armadas, de lidarem num momento político tão controvertido. Mas eu vou além, porque o problema é o seguinte: você lembra quando o Nicolás Maduro foi recebido pelo presidente Lula no iniciozinho do seu mandato, e que o Maduro ele pousa numa base aérea, e nessa base aérea ele foi obrigado a ser recebido pelos militares com honras militares de chefe de Estado. Isso talvez tenha passado desapercebido por muita gente, mas no seio das Forças Armadas, todos sabem quem é Nicolás Maduro. Todos sabem que é um ditador, todos sabem que é um narcoditador, e todos sabem o que aconteceu com as Forças Armadas da Venezuela quando elas foram cooptadas pelo narcotráfico. Então, você colocar um ditador como esse dentro do território nacional e tentar enfiar goela abaixo dos outros chefes de estados ali naquela época, para que os recebessem como um presidente legítimo, soou muito mal, e foi logo no início, e isso causou o primeiro ruído. Mas agora nós tivemos essa semana uma situação muito recente que acaba trazendo, quando você dá uma missão para uma aeronave militar da Força Aérea ir ao Peru e trazer a Nadine Heredia, que é esposa do ex-presidente Ollanta Humala, que recebeu propina da Odebrecht e que fez um acordo de leniência no Peru e que contou todos os detalhes e que estão nos autos da Operação Lava Jato, apesar do presidente ter sido descondenado por uma manobra, um ardil jurídico, mas as provas, Paulo, estão nos autos ainda. Podem ser consultadas por qualquer pessoa. E nós sabemos que o amigo do meu pai, que foi citado, mas o próprio Marcelo Odebrecht, que foi o autor dessas frases e dessas conexões, daquela lista de propinas de um departamento de operações estruturadas, ele confessou que sim, a Odebrecht entregou para a Nadine Heredia, para o marido, para o presidente, valores a mando do PT naquela operação que todos nós já conhecemos. Então, no período, tudo isso que aconteceu de você trazer agora, primeiro você causa um grande problema a um país irmão da América do Sul, porque você manda propina para fazer uma eleição presidencial, o Ollanta Humala, ele acaba sendo eleito de fato, agora é condenado, a esposa dele, que era tesoureira inclusive do partido, tem responsabilidade, e agora nós exportamos a corrupção e agora importamos a impunidade. Então você veja que para os pilotos da Força Aérea, Paulo, que receberam essa missão de buscar a Nadine Heredia lá, há um inconveniente, há uma grande dificuldade de lidar com esse governo. Por quê? Porque para a cúpula das Forças Armadas, que tem a responsabilidade de manter o orçamento e fazer essa negociação política, veja, tendo o senador Portinho como proponente de uma PEC, mas tendo como relator alguém como Randolph Rodrigues, você lidar nesse meio em que você recebe uma ordem de um presidente para ir buscar uma corrupta, que não é ex-corrupta, né, porque na verdade foi comprovada e que houve um acordo de leniência da própria Odebrecht lá no Peru, é você reabrir feridas que os militares, Paulo, são cidadãos fardados.
como já dizia, né, Osório, lá vindo da Guerra do Paraguai, na verdade, o cidadão fardado, você não tem como abafar, né, no peito desse cidadão esse patriotismo, a cidadania, ainda que a farda o obrigue institucionalmente a você cumprir ordens do chefe de Estado. Então, há um grande inconveniente, sim. A questão agora desse julgamento que temos militares, nós estamos com o general Braga Neto, que ainda está preso, há meses preso, e preso ilegalmente. Então você veja que há uma correlação, Paulo, por mais que a gente queira levar para o assunto militar puro da primeira missão principal do artigo 142 de defesa da pátria, na verdade, o que nós temos hoje é uma crise política muito grande, Paulo. E essa crise, ela vai desde a questão do Peru, vai na questão de outros países da América do Sul que estão enfrentando o narcotráfico hoje. Sabemos do financiamento do PT no passado, seja por intermédio dessas operações do BNDES nos países ali, que foi muita corrupção e que foi revelado na Lava Jato. Não somente isso, mas o narcotráfico também hoje cresce no país de uma maneira assustadora, Paulo. Então, há uma crise econômica, há uma crise de segurança pública, há uma crise moral e há uma crise institucional. E os militares, Paulo, estão inseridos nesse imbróglio. Então, quando você fala desse tema, eu posso te afiançar que o problema menor que existe é essa questão desse artigo que você levanta, que realmente é algo bastante controvertido, pode causar um desgaste político, mas a situação é muito mais grave do que isso, Paulo.